Então, hoje eu tô aqui com a Carla, que vai contar a história dela pra gente. Muito obrigada pela generosidade de vir até aqui. Muito obrigada pela humildade. Muito obrigada pelo acolhimento, como você me recebeu. Então, é um prazer enorme conversar com você hoje. Ai, Carol, eu que agradeço. Agradeço demais. Como eu estava falando um pouquinho antes de gravar, como é bom falar da vida, ouvir, né? Pessoas que atravessaram. É, Como você disse, o luto ele acompanha a gente e a gente vai achando ferramentas, dia após dia, caminhando para atravessar diversos momentos, mas passa. A gente vai falar de dor, amor, de vida. Eu queria saber um pouquinho da Carla antes de tudo. Como foi sua trajetória antes de tudo? Ai, a Carla veio do interior do Tocantins, de uma mãe solteira. E a gente chegou em Brasília, eu tinha 5 anos de idade. E minha mãe, muito guerreira, formou os 2 filhos e eu trabalhava na área de eventos. E de repente, trabalhando no dia de eventos, caí no Sírio-Libanês. E fui trabalhar com o pessoal, fui tudo lá. Eu nunca tinha trabalhado na área da saúde, não conhecia, não sabia nada da área da saúde. Me encantei e fui fazer minha pós em psicanálise, para poder Hum. ficar um pouquinho, para entender, para conhecer. E foi indo. Sou mãe do Carlos Eduardo, hoje com 14 anos. Um rapaz esperto, lindo. A mãe, né? Não tem uma pessoa que não. Que você tá falando do filho, ela não. Ah, que lindo, maravilhoso. Sou mãe. E o que mais, Carol? Não, eu quero complementar algumas coisas. Quando você fala da sua mãe, complementar não, reconhecer, né? Quando você fala da sua mãe guerreira, eu queria dizer que você também é. A gente só vê nos outros o que a gente tem dentro da gente. Então, quando você fala do seu filho, que ele é maravilhoso, isso você também tem dentro de você. E você também estava me contando uma história aqui que você pagou sua faculdade fazendo Maquiagem. maquiagem. Isso. Então, isso é coisa de gente guerreira também, que sabe o que quer, sabe onde quer chegar. Não é Isso. Eu isso? paguei a faculdade toda fazendo maquiagem. A gente. Eu acho que o brasileiro ele nasce com esse jogo de cintura, né? De querer mesmo de ir atrás. Eu falo que tem ferramentas para você ir atrás, para você buscar. É, eu me reconheço como uma pessoa que sempre buscou além. Eu sempre busquei o autoconhecimento, eu sempre estive nessa posição de busca mesmo, de querer conhecer, de saber, de curiosidade. E fui atrás, vendo no YouTube, vendo na internet, aí fiz alguns cursos, vou fazer em mim, vou fazer nas amigas, vou fazer nos outros. E de repente comecei a maquiar mesmo, eu falei, olha, dá pra ganhar uma grana. E com essa grana dá pra eu poder pagar a faculdade. E você fez faculdade de quê, Eu Carla? fiz faculdade, primeiramente eu fiz de administração, aí depois eu fiz recursos humanos, aí por último eu fiz de análise. Gosta de gente mesmo, De né? gente, eu Todas falo as áreas de humanas de humanas. e Meu negócio é gente, é falar com gente, é lidar com gente, é comunicação, e é você tá hoje escrita. com 36 anos. 36 anos. Tá. E me conta, você é casada? Foi Fui casada? casada há 17 anos. Divorciei tem 2 anos e meio. Foi muito bom enquanto durou. Eu acho que deu muito certo naquele período e chegamos num término. O pai do Carlos Eduardo tem um papel importante na minha vida, assim como o pai do Carlos Eduardo, como companheiro de longa data. E você interpreta esse divórcio como seu primeiro luto? Sim. Eu costumo falar, o divórcio, ele me levou para um túnel, sabe, Carol? Um túnel que eu não me reconhecia. Porque você se pergunta muitas vezes o porquê, quem é e como eu vou fazer agora? Como eu vou fazer agora? Porque você fica 17 anos com uma pessoa, você. Minha vida toda foi com aquela pessoa. E de repente aquela pessoa não tá mais do seu lado. E de repente você tem que superar uma traição. E você tem que, enquanto mulher, que aí eu falo que nós mulheres também, a gente já vem desde as nossas ancestrais trazendo tanta carga, tantas, sabe? E eu falei, não, eu não aceito.
Eu não aceito por mim, enquanto mulher, enquanto mãe. E saí, aluguei um apartamento bem menor do que eu morava, com, e fui ficar com o Carlos Eduardo e começar do zero. A primeira vez que você começa a reescrever a sua A história. primeira vez que eu comecei a reescrever minha história. E vocês estiveram juntos, você viveu com ele, você tinha 17 quando você começou a ficar com 17, ele, viveu 17, ou seja, você tinha mais 17. tempo de vida com Com ele ele, do que sem ele, aí né? fui buscar na terapia ferramentas para conseguir sair daquele luto de dependência também, porque a vida toda você teve com aquela pessoa do seu lado. Na época da faculdade, ela estava do seu lado. Quando seu filho chorou, ela estava do seu lado. Quando tudo, você tinha aquela pessoa ali do seu lado. E de repente você se vê sem. E você vai ter que achar outras formas de viver, de tirar aquela dependência. E não é da noite pro dia. E não é, ó, você piscou o olho e tá tudo resolvido. Outro dia eu li um post no Instagram que dizia sobre isso, a separação, por mais que você queira, por mais que ela seja necessária, ela ainda assim é dolorosa. Ela ainda assim mexe com tudo. É uma estrutura familiar ali que você vê se desfazendo. E eu fui juntando cacos, montando quebra-cabeça mais uma vez. Da mãe, da esposa, e me reconhecer principalmente enquanto mulher. Tem uma coisa interessante do luto, né? É, vou falar um pouco vou olhar a ótica do amor, não vou olhar a ótica do luto agora. Aquilo que a gente estava falando aqui nos bastidores. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Mas quando a gente vai para a ótica da dor, nasce outra pessoa também. Nossa. Então, nasceu uma nova Carla. Quando a gente perde alguém, perde o pai, nasce uma nova filha. São Nossa. processos de luto muito complexos, né? E você falou uma coisa interessante, que você se perguntava muito por que eu. Eu, particularmente, comecei a tentar ressignificar quando eu mudei a pergunta, quando eu mudei para quê comigo, né? E a gente começa a tentar ressignificar de alguma maneira. Como foi esse processo para você? Exatamente. Aí eu fui atrás de ferramentas, reconhecer. Eu passei pelo processo da aceitação, tanto quanto o divórcio, quanto todas as dores, os lutos que eu passei, eu precisei antes aceitar. Eu precisei aceitar que não teria mais aquele casamento, que aquela estrada que eu tinha trilhado, que eu tinha desenhado, que eu tinha escrito, ela não existia mais. E E eu ia, depois, desculpa. e eu ia precisar achar um outro caminho. Mas antes eu precisava aceitar. Aceitei, me recolhi para o meu silêncio. Eu não estou falando que funciona, mas para mim funcionou. Eu saí de todas as redes sociais, eu me dei essa pausa, eu me tranquei no meu mundo. Eu queria ouvir, era um silêncio tão que gritava dentro de mim, eu precisava me ouvir. Muito tempo eu não tinha parado para me ouvir, Carol. O que eu sentia realmente? Dói. O vazio, ele me machuca. E eu me recolhi realmente para poder me conhecer, para poder saber o que eu queria realmente, com quem eu era. E só aí eu comecei a entender quem eu era, que existia uma Carla. Existe, existe. E quando essa Carla pegou a estrada, pegou outro caminho, chegou lá na frente, e encontrou uma curva que foi outro momento que mudou a Carla de vez. Sim. Como que foi isso, Carla? Pois é, um ano pós-separação, vida acontecendo normal, né? A gente fala, a vida segue o fluxo. E vinha de rotinas cansativas, tudo trabalhando normalmente. Às vezes a vida, o corpo lhe dá sinal, mas a gente fala, não, vou seguir um pouquinho mais aqui, não olha, não observa mesmo. E em fevereiro de 2024, começou mais em 2023, final de 2023, porém só em 2024 que foi quando uma pessoa aleatoriamente falou, Carla, você tá com salompas, usando salompas tanto tempo, tal, porque eu estava com um adesivo na região do trapézio, que eu vinha sentindo muitas dores mesmo nessa região, cansaço. Falei, pois é, tô trabalhando demais, correria. E eu costumo dizer que aquele adesivo foi, assim, o primeiro passo.
E então eu fui investigar o porquê daquela dor, o porquê de tudo. E numa outra sonografia, num exame de rotina, eu descobri um câncer. É, eu rio hoje, mas na hora, cara, igual eu tava te falando assim, quando você recebe o diagnóstico de uma doença, quando você recebe o diagnóstico de. Isso é um desaba, cara. Não foi diferente comigo. Eu só fingi por alguns minutos ali que tava tudo bem, que, sabe? Mas meu mundo desabou naquela hora. Falei, e agora? E não foi um diagnóstico tão rápido, né? Inicialmente você Não. fez e parecia que era uma coisa Isso, benigna. quero parecer que era uma coisa benigna. Foi aquele. Faz uma ultrassonografia, aí desconfia e vai para uma tomografia. Não, não é isso, vamos fazer uma biópsia. A biópsia dá inconclusiva, faz outra biópsia. Não, deu uma parodite, vamos operar então. Vamos para o centro cirúrgico e para uma cirurgia mais simples, você fica assustado, mas você fala, mas pelo menos é isso, temos uma possibilidade, temos uma chance, né? E eu falei, tá, ok. E entrei no centro cirúrgico para tirar uma parodite mesmo, era um caroço na parótida, até então benigno, que era o que a gente desconfiávamos, e não foi. Uma cirurgia de 3 horas durou 7, foi para 7 horas, teve algumas intercorrências. Meu cirurgião que me operou, ele me encontrou depois no quarto, ele falou palavras dele, ali só era a pontinha do iceberg. Tinha muito mais. Assim, ainda bem que eu fiquei para te operar, porque tinha a possibilidade ainda dele sair e vir uma outra pessoa para me operar. E ele tinha operado meu filho 2 anos antes, na mesma região. Nada é por acaso, Nada é né? por acaso, assim. Ele operou o Cadu 2 anos antes também, do lado direito. E eu acredito que existem pessoas que chegam na nossa vida, são anjos que Deus manda na nossa vida, né? Ele passar pelo seu caminho por 2 vezes em situações extremamente delicadas. Passou, eu falo que Deus envia pessoas. É por isso que eu gosto tanto de gente. Porque tem sempre alguém, Carol, tem sempre alguém que vai te estender a mão, tem sempre alguém que vai te ouvir, tem sempre alguém atento. Às vezes a gente acha que não, porque o mundo tá uma loucura, né? As pessoas, às vezes, mas eu tenho tanta esperança no ser humano e eu sei que tem algo que muda ali, que muda a rota, que faz assim. Eu acho que foi assim. Quando ele estava ali, quando ele apareceu, eu falei, eu vou operar, não. Sabe? Eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele pelo telefone mesmo. Olha isso aqui. Ele, não, calma aí, vamos ver, vamos analisar e tal, de prontidão, já me esclareceu, já, sabe, super solícito, atencioso. Aí ele, mas não se preocupe. Eu falei, não, não tô preocupada, não, tô tranquilo e tal. Ele, eu lembro que quando foi pro Bedu, você ficou mais nervosa. Acho que, enquanto mãe, acho que eu fiquei realmente mais. E naquela situação, quando eu saí da sala de cirurgia, que ele me falou. Olha, a gente fez, a biópsia vai sair, mas a gente realmente acha que é um câncer. Vamos esperar o resultado. O resultado, eu falei, tá. Eu lembro que eu parei e fiquei olhando pra ele, Carlos, eu tô te falando isso. Eu falei, tá. Ele, você tá entendendo o que que eu tô falando? Eu falei, tô entendendo. Eu tô entendendo o que você tá me falando. Assim, absorvi, fiquei, eu falei, lembra aquela Carla lá atrás? Às vezes você vai precisar, Carol, contar seu testemunho pra você mesma. Eu contei o meu testemunho da Carla lá de trás, que tinha passado o luto do divórcio. Eu lembro que eu falei pra mim, você passou por outra, por aquilo também, você lembra? E eu falava pra mim, você lembra? Eu repetia pra mim, eu lembro. Eu lembro. Aí ela, então tá, a gente vai juntas. A gente vai achar como sair dessa também. Sim, a gente tem suporte, a gente tem estrutura, a gente tem perseverança. Eu gosto muito dessa palavra, perseverança. E como que Porque foi
com a sua mãe, com seu filho, essa estrutura, essa perseverança, como foi com eles? Porque você recebeu a notícia primeiro e você que precisou dar a notícia para eles. Aí eu passei, fiquei ainda 3 meses, não contei, Você não contou, não contei. você aguentou 3 meses esse barulho do silêncio na sua cabeça e no seu travesseiro. Aguentei. Assim, eu não sabia como minha mãe ia reagir. Ela mora no Tocantins. E eu falei, não, vai dar certo. Aqui, se eu não precisar, ou de outros procedimentos, tudo dá certo. Por aí tá tudo bem. É, tem uma coisa comigo de que vai dar certo, uma fé que vai dar certo. Aí, só que as coisas tomam outro rumo. E o Carlos Eduardo, ele via que eu já estava mais fraca, já estava mais cansada. Eu ia buscar na escola e eu assovio para ele, ele vem. E a gente aposta corrida até o carro. Assim, eu lembro muito bem desse dia. E eu assoviei, ele veio. E quando eu tentei correr, eu caí. Assim, eu tava muito fraca já. Eu tava bem fraca. E ele, mãe, mãe. Eu falei, não, mamãe tá bem, tá, mamãe tá tranquila. Diz que ele é muito atencioso, ele é muito observador. Ele observa muito, e tal. E ele falou pro pai dele. Ligou pro pai dele e um dia o pai dele me liga. Carla, tá acontecendo alguma coisa? O Edu me ligou, tal. Falei, tá. É, tem horas que você vai precisar dividir o fardo. Tem horas que você vai precisar falar pra alguém. E talvez não melhore, mas alivia, né? Se conversar. E eu chamei ele e falei, olha, eu tô com esse diagnóstico. E é isso, eu vou fazer radioterapia. Ele parou, ficou parado, me olhando assim, assustado. Ele, você fala isso assim? Eu falei, eu não tenho outra maneira de te falar. Ele, cara, como assim? Eu falei, e agora eu vou precisar que você cuide um pouco mais do Edu, fique um pouco mais com ele. Ele, não, e você vai falar pro Edu, o Edu tá desconfiado de alguma coisa e tal. E na época eu tava tendo muitos casos de câncer. Uma professora dele teve, e ele tava bem assustado. Eu falei, vou conversar com ele e tal. A gente vai conversar. E eu falei, que bom que você tá aqui, eu vou ligar pro Bruno, pro meu irmão, eu vou falar pra ele já. Assim, liguei pro meu irmão é policial, meio frio, assim. Eu falei, ó, não vou falar pra mãe agora não, não sei o que. Ele, não, a gente tem que falar. Que não sei o que, como que a gente vai passar por isso? E não vamos falar, e não sei o que. Eu falei, ó, então vamos fazer uma ligação e a gente conta de uma vez só. E eu não vou repetir. Aí eu lembro que eu fiz uma ligação, tava o Bruno, minha mãe, minha cunhada. Quando eu falei, minha mãe desabou, Carol. O choro dela doeu mais do que a notícia. Sabe, assim, ela desabou, ficou muito agitada, chorando, e eu lá de cada linha, sem ter o que fazer, eu queria abraçar ela e falar, mãe, vai ficar tudo bem. A gente vai passar por isso. E ela, nossa, ela desesperou, eu tô indo pra Brasília, eu vou cuidar de você, vou ficar com você. Eu falei, calma, vai ficar tudo bem. E ela não veio nesse momento. Comecei a rádio, comecei tudo e fazendo mais exames, fazendo tudo. E sentia bastante. Aí foi quando ela veio ficar comigo. Sim, eu já magra dentro de casa. Mas eu falo pra você também que tem coisas que acontecem que une também, sabe? Eu conheci uma mãe diferente, sabe? Uma mãe que dá colo, uma mãe que sente. Eu acho que a criação das nossas mães, da minha mãe, é totalmente diferente do que a gente teve. E talvez o toque, o carinho, o abraço, não era algo tão comum naquela época. Eu sou do toque, sou do abraço. Minha mãe nunca foi assim. E nesse período, eu recebi tanto abraço da minha mãe.
sabe? Colo, carinho, assim. E eu falava mesmo doente, assim, eu tava sempre em paz, Carol, sabe? Eu tava sempre em paz, eu tava leve, leve. Eu ia pra rádio, eu voltava em paz, porque eu tinha descoberto a forma mais linda da minha mãe, do amor de mãe, enquanto filha. Eu pude ser filha nela, porque eu acho que ela passou tanto tempo trabalhando, tanto tempo preocupada em cuidar de tudo, e muitas vezes ela não tinha tempo mesmo para sentar ali. Várias vezes ela sentava ali perto da cama e ficava me olhando. Às vezes eu não conseguia falar, com a garganta bem ruim por causa da rádio, mas foi um período doloroso, porém de muito aprendizado, sabe? Muito aprendizado mesmo. Como foi para contar para o Carlos Eduardo? O Edu, acho que eu cheguei em casa, falei para ele, filho, quando ele chegou da escola, filho, a mamãe quer conversar com você. Aí ele, eu já sei, mãe, o que você vai falar. Eu falei, eita, como você sabe o que que eu vou falar pra você? Ele, você tá doente. Eu vejo você chorando no banheiro. É... Aí eu falo, não, mas... Aí ele, o que que você tem, mãe? Aí eu falei pra ele, a mamãe tá com câncer. Aí ele chorou. Ele lembrou da professora de português dele, ele lembrou de tudo. Aí ele sentiu bastante, mas ele reagiu assim de uma forma, Carol, com a maturidade, com uma força, sim, sabe, de não sair nenhum momento do meu lado. Em nenhum momento. Nas minhas cirurgias ele estava comigo. Em todos. Ele estava. Depois eu precisei fazer a retirada do útero. Ele estava comigo. Eu, em todos os momentos. Ele ia comigo na cirurgia, ele ia comigo nas consultas, ele ia comigo na rádio. Ele ficava comigo enquanto eu tomava banho. Ele, eu posso sentar aqui, mãe? Eu falei, pode, filho. Ele, que eu tenho medo de você cair. Eu falei, tudo bem, pode ficar aí. E ele passou assim comigo, eu falo que ele atravessou de mão dadas comigo. Assim, e com a maturidade assim que me surpreendeu até. Me surpreendeu muito, assim, a força do Edu, a forma como ele lidou com tudo. Teve um dia que um coleguinha dele falou, mas a minha mãe morreu, a sua também vai morrer. E eu lembro que esse dia eu cheguei da rádio e ele tava triste no quarto. Eu falei, filho, o que foi? E ele, depois a gente conversa, mamãe. Tá. Hoje eu tô triste, eu só quero chorar. E eu quase nunca vi ele chorando nesse período. E depois ele me falou que tinha escutado isso. Que tinha escutado. Aí eu falei, o que você sentiu? Eu senti medo. Eu falei, você sentiu medo? Ele, eu senti. Eu falei, eu também sinto medo. Mas você é minha força. Eu falo, eu vejo Deus todos os dias no seu sorriso. Quando eu acordo. Quando eu coloco aquela máscara da radioterapia, eu lembro do seu sorriso. Eu lembro de você pulando com o Jorginho, que é o meu cachorro. Eu lembro de você brincando. E o medo passa. E o medo vai embora. Porque eu sei que eu vou ver você de novo. Eu sei que eu quero ouvir mãe, 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 pelo menos 10 vezes mais no dia. Então, todas as vezes que você sentir medo, lembra de uma coisa muito boa. Lembra de uma coisa. Eu lembro que quando ele era pequeno, ele chegou uma fase de pergunta, e eu falava, Edu, olha pro céu. O céu tem a resposta. Ele, o céu às vezes não me responde. Eu falei, responde.
olha para o céu, fecha os seus olhos e ele responde. Aí ele fala, mãe, quando eu olho para o céu, eu lembro do seu sorriso também. Aí eu falei, olha, funcionou, eu também lembro do seu sorriso. Ele, então vamos ficar combinado? Que a gente lembra do sorriso um do outro. Eu falei, vamos ficar combinado. Sempre que você tiver medo, você lembra. Que a gente vai sorrir muito ainda. E funcionou. E a gente lembrava do sorriso um do outro. Sabe o que que você me ensinou agora? Tem uma passagem bíblica que eu acho muito maravilhosa, que a gente precisa de olhos para ver e ouvidos de ouvir. E fazendo uma ligação com algumas coisas que você fez, muitas pessoas te olharam e mais do que isso, elas te viram. Então, quem viu seus salompas, quem viu seu corpo falando que foi seu filho, às vezes nem a gente se olha, a Sim. gente perde peso, a gente para de comer, a gente fica fraca e a gente fala, não, é do trabalho, é da correria, é do dia a dia. Uhum. E a gente vive nesse mundo que as pessoas não se olham mais, elas olham muito para a tela, e às vezes a gente fica frustrado com isso, achando que é esse o mundo. Mas eu acho que não é verdade. Ainda tem muitas pessoas que olham de verdade, igual você olha para mim, igual eu tô te olhando, e não tem como não falar que tem uma. Eu tenho muita fé, então vou abrir caminho aqui para isso. Eu não tenho religião, respeito todas. Acho que o que deixar seu coração quentinho e onde deixar paz no seu coração, É Deus está lá isso. dentro. Você tem fé, você tem religião, como foi, o que que te deu apoio emocional e espiritual nesse processo? É, eu nunca tive uma religião certa, assim. Mas eu sempre busquei a espiritualidade. Eu sempre busquei algo que me aquecesse ali. É, respeito todas também, e já fui na Umbanda, já fui no Centro Espírita, já fui em Católica, já fui na Igreja Evangélica, eu fui em todas as entidades. Eu sou curiosa, eu gosto de ler um pouquinho sobre tudo, e eu acho que pra gente ter embasamento para poder falar de alguma coisa, você tem que conhecer. Como que eu vou falar da Umbanda? Tem todo um preconceito antes, né? Você não conhece, você fala e você julga. Mas é bom você saber como é. Fui em vários. Mas o que eu falo assim que me ajudou a atravessar, Carol, foi eu conversar com algo que eu acredito que é maior para mim. Deus, ele, quando eu falo Deus, eu não me refiro. Para mim, Deus está no sorriso de uma criança. Para mim, Deus está numa mãe que acolhe seu filho passando na rua. Deus, para mim, está no dia a dia, nas coisas bonitas que eu vejo, que eu estou atenta para olhar, sabe? Nos seus olhos agora. Deus para mim tá em coisas triviais do dia a dia que às vezes passa tão, você não vê. Então, eu costumo falar, Deus para mim é isso. Deus para mim, quando eu falo de Deus, quando eu me refiro a Deus, eu sei que pro crente tá no céu, eu sei que pro budismo é o Buda, eu sei, mas para mim, o meu Deus tá em coisas que eu consigo ver beleza. E a beleza tá onde? Nos meus olhos. Tá onde eu quero ver. Tá onde eu quero chegar. Eu posso contar várias histórias para várias pessoas e cada uma vai de um jeito. Ou a mesma história e cada um vai querer ver do seu modo. Como você vê? Eu vejo Deus nisso. Eu vejo Deus em detalhes. Eu vejo Deus no céu, na chuva, na terra molhada, cheiro de terra molhada. Eu vejo Deus. De onde vem tanta sabedoria, Carla? Incrível. E como que, e deixa eu te perguntar, você falou que tirou o útero, foi depois Foi no do processo. diagnóstico de Foi câncer? no Foi. processo do câncer também. Eu tive meta, né? Não foi bem meta, que era um carcinoma. Aí eu descobri uma endometriose e lá tinha um foco. E a doutora Letícia falou: olha, como a gente já tem um histórico todo e já tem uma endometriose que tá fazendo todo esse estrago, a gente vai precisar fazer a retirada. Sim, e realmente a retirada de tudo. Sim, ou seja, não tem mais a possibilidade de ser mãe, né?
Falei, vamos tirar. A gente tem que fazer e é preciso para que evite outras coisas mais graves no futuro. Aí a gente foi para outra cirurgia também. Aí retiramos o útero com as trompas no dia 23 de julho de 2024. Eu fiz a retirada. E você está literalmente reescrevendo a sua história, né? Você gosta muito de Reescrever. escrever, começou a escrever no Instagram. Comecei a escrever, eu gosto de falar da vida, só que eu me expresso melhor escrevendo. Eu sempre falo isso, mas eu falei, gente, eu escrevo, deixa eu escrever. Então eu escrevo para aliviar a vida. Eu escrevo porque tem tanta coisa aqui dentro da minha cabeça, quando eu coloco no papel, parece que alivia um pouquinho. Quando eu voltei pro Instagram, eu lembro que eu saí do divórcio e fiquei um tempo sem rede social, aí descobri o câncer. Aí quando eu voltei exatamente com esse texto de volta para as redes sociais, né? E voltava com a notícia de que tinha atravessado tudo isso aí. E eu sei que muita gente, uau, eu falei, e eu volto porque eu gosto de falar da vida. E a minha vida, já eu falo assim, esses processos não me faz maior, maior no sentido de tamanho, que a pessoa lhe fala, olha, você é melhor ou maior que alguém. Mas de alguma forma, Carol, de alguma forma, de tudo que eu passei com o divórcio, com o câncer, com as cirurgias, de alguma forma, eu sinto que eu saí muito maior. Mas maior na sustentação mesmo, maior de sustentar a vida, de sustentar as tristezas, as angústias, as dores, sabe? Às vezes a gente tá tão feliz que a gente tem até medo, né? Que alguma coisa aconteça, assim, que você fala, nossa, eu tô tão feliz que eu tenho até medo que alguma coisa aconteça. Olha, não vou falar pra ninguém, não, que é pra não estragar essa felicidade. E outras vezes você tá triste, outras vezes as coisas vão dar errado mesmo. Vai, a resposta não vai chegar, o e-mail não vai ser respondido, e você vai ter que achar dentro de você as respostas, porque tá dentro da gente mesmo. E eu falo que eu saí maior nesse sentido, de achar as respostas aqui dentro. De buscar e saber que elas estão ali. Mesmo que às vezes eu vou precisar parar, chorar, respirar fundo e falar, vamos de novo. E sustentar a vida. E como que era, que foi? Com certeza você fez muitas, vou até dizer amizades, assim, no seu processo de radioterapia. Como são esses laços com essas pessoas que estão passando por problemas iguais aos nossos? Cara, quando você fala dessa amizade, me vem nesse percurso, a gente conhece, né? Escuta muitas histórias, e, querendo ou não, de uma forma você se apega. Assim, eu conheci o. Ai, gente, eu não me recordo o nome dele agora, minha memória vai ser falha. Mas eu conheci ele em tratamento no Sírio, uma criança. Carol, ele teve câncer de coluna, teve câncer na cabeça, teve, sabe, várias coisas. E a mãe dele vinha lutando com ele e tal. E eu conheci ele lá, a gente fiz muita amizade com ele. Fiz assim, era uma criança incrível. E no meio do caminho, ele acabou indo. Eu lembro, assim, quando a mãe dele me ligou pra falar, cara, assim, ali eu senti muito a falta dele, sabe? A dor, assim, uma criança, e a gente se questiona mais uma vez sobre a brevidade da vida, sobre quanto você conhece, você faz amizade, tá ali tão próximo de você. Eu falei, mas ontem eu tava aqui, ele tava me abraçando, a gente ia fazer a rádio, ele ficava penteando o cabelo, conversando. E uma semana depois ele já não estava, ele não resiste, porque é assim a vida, né? E eu senti muito, assim como tinha uma senhora também que ela teve, nem sabia que existia ela teve na panturrilha um câncer. E ela fazia rádio lá e eu sempre ia arrumadinha. Ela, Carla, eu também vim arrumada hoje.
Aí eu falei, ai, não acredito. Ela olha a minha saia. E falava, e a gente se divertia ali na recepção, conversava, sabe? Você faz amizade mesmo, escuta histórias. É bom também você ouvir. Lembro de uma moça que quando ela entrou na sala da rádio, ela teve uma crise de pânico, ela ficou muito nervosa. Ela, não vou ficar aqui só, eu não consigo. E tudo. E mais uma vez ele me chamou à reflexão, que naquele momento, vai ter um momento que é só você, né? Você não vai poder chamar seu filho, seu marido, sua mãe. E ali ela não podia chamar ninguém na sala da rádio, era só ela. Assim, você está preparado para ficar sozinho algumas vezes? Você e você mesmo? Eu lembro de tudo assim, eu lembro a enfermeira me chamou, Carla, você quer conversar com ela um pouquinho? Ela tá tão agitada e tal. Falei, agora não adianta, deixa ela se acalmar um pouco. Eles me chamavam, vamos conversar, vamos falar. Eu falei, daqui a pouco a gente conversa com ela. Sim, nesse dia ela não conseguiu fazer a rádio, porque ela precisava estar sozinha na sala para fazer. Aí ela, não sei como ela fez para entender ou para passar por aquilo, mas eu peguei para mim, isso ficou marcado em mim também. O que que no processo te machucou muito? A sociedade tem um olhar muito violento. E a gente estava falando isso antes, que as pessoas vêm com soluções, remédios, palavras que às vezes entram naquela positividade tóxica. Como que é esse lado? Eu falei muito isso. Às vezes, Carol, às vezes você só quer chorar mesmo. Às vezes você tá com raiva de estar doente, porque você pode levar da melhor forma possível. Você pode ressignificar tudo, você pode, mas você também pode achar uma merda tá doente. E todo mundo tem uma receita, igual quando você é mãe, pela primeira vez, todo mundo quer te ensinar como você vai fazer. Só que a vida não tem um manual. Só que a gente pode estar passando pela mesma coisa e ainda assim eu escolhi seguir um outro caminho. E ainda assim eu tenho uma outra receita. Eu ouvia várias vezes, mas várias vezes eu falava, cara, desculpa, hoje não. Eu aprendi a falar não. Sabe, hoje eu não quero ouvir. Hoje eu não quero ouvir o que você fez pra você se curar. Hoje eu não quero, me perdoe, mas hoje eu não quero saber que Deus tá fazendo isso, isso e aquilo. Hoje eu não quero. Hoje eu só quero chorar na minha casa. Hoje eu só quero ter raiva da viagem que foi cancelada, da vida que você não tá vivendo, da festa que você deixou de ir, do vinho que você não vai beber. Hoje eu só quero ficar triste por isso. Eu não quero. E tudo bem. Eu acho que tá tudo bem ser assim também, mas tava rolando uma trendzinha até no Instagram, né, recentemente, do pessoal, como eu pude ser triste esse ano, se aconteceu tantas coisas, como eu pude ser triste. Você pode ser triste também. Você pode chorar também. E eu me deixei ser triste várias vezes. E várias vezes você fica, olha, tá doente, mas ainda não ficou humilde. Já ouviu isso? Tá doente, mas você ainda não fica, porque hoje eu só quero chorar mesmo. Que pena que você me viu no dia que eu quero chorar. Ou aquelas pessoas, recebi visita na minha casa, de gente, olha, não fala sobre isso não, já passou. Não fala sobre o câncer mais não. Como não? Como você não vai falar? Como você não fala de algo tão profundo, de algo que mudou toda a sua vida, toda a sua história? Eu não quero esquecer. Eu não quero esquecer de forma alguma da potência que eu fui ali, das vezes que eu precisei eu sozinha mesmo, sabe? E falar, eu venci isso aqui. Eu não quero esquecer também. Você escuta várias coisas assim do tipo.
Mas aí a gente vai driblando, né? Sabendo o que que a gente acolhe, o que que não. Isso aqui me serve, isso aqui não. E seguindo a vida. Uma vez eu ouvi uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil e ela falou assim: eu só queria aprender a dar nome e sobrenome para o que eu estou sentindo, que nem você falou que sentiu raiva, triste. E às vezes é um sentimento que a gente não sabe dar nome. Sim, São coisas tão. Enfim, a gente nunca viveu aquilo. E surgem sentimentos novos que sim. continuam sem nome, sem sobrenome, né? Uhum. Sempre, sempre. É, eu falo que esses sentimentos, né, que aparecem dentro da gente, que vem existindo dentro da gente, é igual o processo de autoconhecimento. Eu venho buscando isso há anos e ainda hoje eu não me conheço por completo, não sei. Porque a gente vai estar sempre em movimento, se movimentando, mudando, se transformando, se ressignificando e se acolhendo e entendendo. Olha, um dia eu estava tomando um café na padaria pela manhã e me veio uma sensação assim, falei, algo não tá bem, algo não bateu bem aqui, não tô legal. Eu lembro que quando eu no processo, tem um jardim próximo à minha casa, eu gostava muito de ficar lá, deitada, olhando para as árvores. Sim, nesse dia eu fui para lá, eu falei, olha, eu entendi que naquele momento pela manhã eu tava triste. Eu tava triste porque quando eu tomei o café machucou. Na hora eu não tinha sacado que era o café que tinha queimado e tudo. Eu entendi que eu tava triste, depois eu entendi. Eu tô triste também. Eu tô triste porque eu não consigo tomar o café hoje, que eu tanto gosto. Eu tô triste também porque eu tô vendo todo mundo saindo e eu tô aqui ainda parada, nesse mesmo processo. Eu tô triste porque eu não tenho alguém do meu lado. Eu não tinha ninguém ali do meu lado naquele momento. Eu estava sozinha. Digo um companheiro, alguém. E às vezes as pessoas falam, não, mas eu não quero. E eu não vejo problema em falar, não, eu queria ser um companheiro ali, eu queria alguém do meu lado naquele momento. Eu também queria alguém do meu lado naquele momento. Mas eu não tinha. E é difícil você reconhecer isso pra você mesmo. Tem coisas que é mais difícil você reconhecer pra você do que pros outros, Carol. E muitas vezes eu tive que reconhecer pra mim mesma. É bíblico isso, né? Conheça-te a ti mesmo. Tem 2025 anos que isso está escrito em pedra e a gente passa os nossos 80, 100 anos aqui percorrendo essa busca e às vezes a gente ainda fica sem respostas, E né? ainda fica sem respostas. E E me fala uma coisa, você não vai escrever um livro? Você que escreve tão bem, fala tão bem, tem tanto ensinamento, e eu queria ouvir o que que você falaria para pessoas que estão passando por situações semelhantes e queria ouvir a palavra sim sobre escrever esse livro. sim, vamos, tem projeto aí para esse livro. Tem um projeto e espero que ele saia em breve. Estamos trabalhando para ele sair. É, Carol, tem uma frase que eu gosto muito, daquele, do filósofo grego, o Epiteto, tem mais de 200 mil anos também que ele já falou isso, né? Não é o que acontece, é a forma que você lida com o que acontece, é o significado que você dá para o que acontece, entendeu? É como você vai lidar com a situação. Às vezes eu sei que é muito grave, eu sei que é muito difícil a doença, a separação, o luto. E a separação também é um luto, a doença também é um luto. São várias formas de luto. Mas a gente vê um outro lado. Tem coisas bonitas na dor também. No céu cinza é bonito também. Você descobre beleza também. Eu fiz um compromisso comigo de ver beleza no cotidiano, no dia a dia. Eu quero ver beleza. Assim como eu achei beleza no meu processo da doença. Que eu falo para quem estiver encarando isso, e não é uma positividade tóxica, vai ter dias que você vai sofrer. Vai ter dias que você vai chorar, que vai doer muito e só você.
Mas nesse dia, se acolha, chora, sinta. Eu negociei com a minha tristeza. Eu vem cá, você tem 21 horas, a gente chora, a gente senta, a gente. E depois a gente coloca um sorriso no rosto, a gente acredita, vê uma criança sorrindo, vê uma mãe feliz por dar à luz, vê qualquer coisa. A internet tá aí, tem tantas coisas. Muda o olhar. Eu sei que tem coisas bonitas pra gente ver. Você faz terapia? Faz. Nesse processo você precisou também de medicação? Precisei. Tô perguntando isso, não é invasão de forma alguma, é porque tem muita Não! gente que é muito resistente, fala que Hum, não, enfim, não procura ajuda, e tem tanta gente que pode ajudar a sim, tem gente. tanta gente que pode ajudar. A terapia é um espaço assim, de profissional que tá ali para te acolher, mas para te ouvir, te dar ferramentas para você lidar. E se você precisa da medicação, hoje eu não tomo mais medicação alguma, não tem. Assim, me vi muito resistente na época de tomar, ai meu Deus, eu vou tomar. Isso aqui foi quando eu tive uma primeira crise de ansiedade após meu divórcio. Assim, e eu que sempre, assim, tive muito lugar, coisa que eu mais gostava de falar que eu tinha meu autocontrole. E eu tinha perdido totalmente meu autocontrole. Lembro que eu cheguei na sala da minha terapeuta, ela falei, cara, a gente vai ter que entrar com medicação. Você tá totalmente. Eu falei, não, mas você vai, a gente vai. E vai ser assim, assim, e processo, né? Um dia após o outro. E você vai se conhecendo, Carol, e você vai achando. E eu tomei a medicação no tempo que era necessário. No tempo que eu precisei tomar. Não vejo problema nenhum. O problema é a gente não reconhecer, a gente não aceitar. Eu acho que você só cura a doença quando você aceita que você adoeceu. Entendeu? E a doença mental é a que mais tem aí hoje, né? Eu falo que eu luto muito para manter a saúde mental em dia. E a gente tem que lutar mesmo, porque a dor no braço, você vai lá e medica. E a dor? Essa que dói, que a gente não sabe de onde vem. A depressão que mais mata, né? Hoje no nosso país, tantos suicídios, tantas coisas acontecem, sabe? São 700 mil casos de câncer por ano. E a depressão, que ainda é vista como frescura. As pessoas não fingem que tá doente, elas fingem que estão bem. Isso é uma verdade, elas fingem que estão bem. Então e eu acho que mais uma vez vem do se reconhecer, o autoconhecimento, essa busca, quando a gente entende que não é só uma tristeza, não é só uma raiva. Então a gente começar a buscar. E se precisar da medicação, ok, tudo bem. Mas com prazo. Eu trabalho com metas, com prazo. Olha, tem um prazo para isso. A gente tem um prazo para tal coisa. Tem um prazo para medicação. Tem um prazo. E acho que o restante vai acontecendo, né? Você falou uma coisa que é tão importante, né? Que as pessoas falam que depressão é frescura. Saúde mental é uma coisa que tem que ser olhada com tanto carinho. Eu conheci Sim. uma senhora uma vez, mais ou menos uns 50 anos, era esposa de um caminhoneiro, ficava muito tempo em casa sozinha e levava aquela vida, acorda 4:30 da manhã, faz comida dos filhos, sai para trabalhar, passa o dia inteiro fora, marido alcoólatra. E ela começou a ficar mais no da cama, começou a ficar, enfim, ela não tinha vocabulário para isso, para se reconhecer triste, porque as pessoas começaram a falar que ela tinha ficado preguiçosa, que ela, enfim, ela me falou isso, ela falou assim, eu quero conversar porque eu tô muito preguiçosa. Então a gente precisa se olhar, a gente precisa olhar para o outro, e esse espaço que você abre para falar de autoconhecimento e saúde mental chega no coração de muita gente. Eu acho que você falou, né? Se olhar e olhar para o outro. Difícil não é falar, é ouvir, sabe? É tão difícil ouvir. Hoje a gente está numa geração que mais tem meio de comunicação e não gosta de se comunicar. Já observou? Eles não querem se comunicar, as pessoas não querem se comunicar.
isso que eu fico, às vezes, eu chamo muita atenção do Carlos Eduardo lá em casa. Até ela lá em casa é quase que eu falo, não, a gente precisa conversar. A gente precisa sair hoje para conversar. Eu quero te ouvir. E você não tem medo de ouvir, e você deixou isso bem claro para mim quando você falou que você falou para sua mãe e o choro dela foi o que mais te doeu. Sim, E você não ouviu só o choro dela, você ouviu a sua voz colocando para fora aquilo que você estava passando. sim, exatamente. É, é isso. Quando você escuta, quando você para ouvir, diz muita coisa. Diz muito, Carol. Muito mesmo. E às vezes você precisa falar. E às vezes a gente vai precisar dividir, igual eu falei. Assim, outro dia o meu terapeuta, ele contou uma história. Eu achei interessante. Eu nunca tinha escutado. Ele falou que tinha um soldado. É rapidinho a história. Tinha um soldado e ele tinha começado novo no quartel. E ele, todo dia ele tinha que seguir o general, com a mochila nas costas. Com a mochila e tal. Aí chegou um determinado tempo, ele já estava cansado da mochila. Aí chegou na sala do general. Chefe, hoje se o senhor for me levar, eu quero ajuda, porque essa mochila aqui tá pesada. E, cara, que bom você falar isso. Tá na hora mesmo de arrumar um companheiro pra você. Ele pediu ajuda. Ele solicitou ajuda. É, às vezes você precisa pedir. Eu fiquei muito no tempo de pensar, não, eu passo por isso sozinha, eu consigo sozinha. Mas foi tão bom quando eu pedi ajuda. Quando eu falei, mãe, também foi bom. E é bom a gente reconhecer também o que não, que a gente não precisa carregar mais, né? Sim, Às vezes tem tanta coisa naquela mochila que a gente ainda insiste em carregando, e além de pedir ajuda, tirar um pouco do peso daquela tirar um mochila é pouco. fundamental. Sim, tirar um pouco. Tem coisas que não precisa, não cabe mais, né? Sei se fazendo uma análise, né, de tempos em tempos. Olha, eu já vou tirar isso que isso não faz mais, não cabe mais aqui. Sabe, eu fiz isso com as redes sociais outro dia, sabe, mudou o ano, mudou o ano todo. Eu falei, tem contas que não vale mais a pena você seguir, não aconteceu nada, mas não cabe mais nesse momento. Não cabe mais para essa vida, sabe? Tem, assim como tem amizades que acabam. Às vezes é difícil falar de relacionamentos que terminam, amizades que terminam. Mas tem coisa que não serve mais, Carol. E não é porque você ficou muito boa, a pessoa ficou ruim, que não cabe para aquele momento, para essa fase. Esvaziar a bagagem mesmo e deixar a vida mais leve de todas as formas. Eu acho que é uma boa receita para seguir. E agora você tem uma página em branco, uma tela em branco. O que que você está desenhando nessa tela? Estou reescrevendo a minha história, bem sugestivo o nome. Estou reescrevendo em projetos. Eu acho que esse ano mais uma vez me pediu. Agora eu trabalhei 6 anos numa empresa, saí agora recentemente. Mais uma vez, a vida ela vai me dando munições. O que você vai fazer com isso, Carla? O que você vai fazer com isso agora? Sabe? Tenho projetos lindos de escrever o livro, de lidar com a gente. Tem um projeto agora de mulheres carentes na estrutural. Trabalhar com as mulheres que passaram por várias situações também, tanto do câncer como do divórcio. Vamos com um projeto bacana lá. Então, ouvir. Como eu falei, eu acho que a minha pegada é ouvir, é falar de gente, é acolher, ser acolhida também. Eu acho que nesse meio a gente encontra um suporte. Qual é o nome desse projeto? É Mulher Plena. Uhum. Mulher Plena na estrutural. É uma comunidade bem carente. Então, eu estive lá em 2000 se eu não salvo engano, 2022. Comecei esse projeto e agora pretendo retornar. Já fui lá, já dei uma volta. As mulheres já estão. Não, a gente precisa voltar, isso faz muita falta. E quero muito. Fica o convite para você conhecer Já esse está pessoal. aceito. Fica o convite para você conhecer. Vale a pena, Carol. Tem histórias incríveis de superação, assim, mais incríveis ainda que merece serem ouvidas.
Queria que você deixasse um recado para duas pessoas. Que você deixe um recado para sua mãe e que você deixe um recado para o Edu. Eita! Falar da minha mãe me emociona tanto. Dona Leuzi. Minha mãe é. Mãe, se eu conseguir ser um pouquinho do que a senhora foi, do que a senhora representa pra mim, pro meu irmão, pra mim já valeu a pena, sabe? Porque ela. Eu falei guerreira no início, mas ela é muito mais, Carol. Minha mãe, ela vem de uma sabedoria. As palavras que eu mais ouvi de sabedoria foram delas. Foram dela. Sabe? Ela vem com a receita. Parece que ela tem uma receita pra honestidade, pra dignidade, pra, sabe? Uma fé na vida. Minha mãe, ela tem uma fé na vida daquelas bonita. Bonita mesmo, que nem ela sabia que tem. Obrigada, Lucas. É, e eu falo que ela me ensinou o que há de mais bonito, que é continuar. Ainda que doa, ainda que machuca, você continua. E isso eu não esqueço. Ela, ela é incrível demais. Ela é muito incrível, assim. Ela... Obrigada, mãe, por tudo. O Edu é muito além do que eu sonhei. Eu falo pra ele todos os dias. Ele é muito além do que eu sonhei. Eu nunca tive o sonho de ser mãe. Nunca foi meu sonho ser mãe. Nunca, nunca almejei. Não eram meus planos. E quando meu esposo, na época, pediu pra a gente engravidar, pra ter um filho e tal, eu falei, ai meu Deus, hoje não, hoje não. E me pediu de novo, falei, ah, tá, vamos, né? Tinha aquele, ficava naquela, tomara que. E agora, eu tenho um filho ou não? E se eu me arrepender? E se eu não ficava muito nesse impasse? E se eu me arrepender? E se eu não tiver? Mas eu acho que é melhor me arrepender pelo que eu fiz, pelo que eu quero. E eu quero ter um filho agora. E começamos e tentamos, e 1 ano e meio a gente tentando engravidei do Carlos Eduardo. Carol, eu soube no dia que eu engravidei, eu soube a hora que eu engravidei, e eu sabia que era um menino chamado Carlos Eduardo. Eu escrevi para ele uma carta que eu entreguei para ele ano passado, quando ele fez 14 anos. Ele no meu ventre, eu escrevi para ele. Ele. Eu sonhei com o rosto dele, você acredita? É um amor assim que não se explica. E eu falo que ele é muito além do que eu sonhei, porque eu não tinha sonhado, eu era incapaz de sonhar mesmo, sabe? Quando eu pedi pra viver um amor perfeito, um amor puro, é ele, é o sorriso dele, é o cheiro dele pela manhã que eu olho e vejo, sim. E hoje eu vejo um homem se transformando, ele vai fazer 15 anos, e eu vejo ele traçando um caminho tão bonito, sabe? Ele é sensível. Ele é, ele é educado, ele é, sabe? E eu acho tão bonito olhar pra ele e falar, cara, ele é meu filho. E ele é muito além do que eu sonhei. Eu quero desejar que ele continue sempre vendo Deus no seu sorriso e que essas mulheres que você está fazendo esse projeto comecem a ver Deus no seu sorriso também. Sua mensagem de vida é muito maravilhosa, os aprendizados que a gente tem com você são muito maravilhosos
E você precisa compartilhar isso. A gente merece ouvir isso. Muito obrigada. Eu passaria a tarde inteira conversando com você. Eu acho que a hora que acabar aqui eu vou ficar mais uma hora conversando com você. E foi muito prazeroso. Muito obrigada pelo seu tempo, repito, generosidade, humildade e pela força de abrir seu coração pra gente com toda a sua história. Ah, eu que agradeço, Carol. Acolhimento, convite. Lucas, obrigada por você ter esse lindo estúdio incrível aqui. Essa vista é maravilhosa. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo. Foi incrível conversar um pouquinho com você. Tem mais alguma coisa que a gente não tenha conversado, que você quer deixar de mensagem, quer falar alguma coisa para alguém, quer um espacinho no microfone? Ah, não. Eu falo, né? Eu sou melhor escrevendo. Se ela é ótima assim falando e se acha melhor escrevendo, imagina o que vem nesse livro pra gente, né? Tem um livro bonito aí, né? Vamos trabalhar nele. Já que você gosta de dia e hora, métodos e prazos, qual é o prazo para ele ficar pronto? Eu dei um prazo até o final de 2026. Olha, tenho prazo, tenho prazo. Fala seu Instagram para as pessoas te seguirem, tem tanta coisa maravilhosa lá. Compartilha o arroba com a gente. É o Carla Galvão, Carla com K, o Galvão com H no final. É o Carla Galvão. Lá eu falo sobre a vida e de ver poesia no dia a dia. Carla, muito Eu que obrigada por agradeço, Graziane. trazer Obrigada poesia mesmo. para o meu dia, para minha tarde e com certeza para minha vida também. Obrigada.